Ok, boa noite a todos. Continuamos aqui na nossa vigília pelo Código Florestal. Agora, continuando as repercussões, né, sobre a votação na CCJ e o que isso significa para as questões mais relevantes do país, né, tanto para a produção agrícola, para a produção pecuária, para o meio ambiente, para a vida das pessoas, né? Sobre a disponibilidade de água, sobre os problemas de clima, né? Então, agora nós estamos aqui com o professor Paulo Kageyama, professor da Exalc de Piracicaba, da Escola de Agronomia da USP, e com o professor Marcos Sorrentino, também professor da Exalc. Eu pediria, então, que se apresentassem. Professor Paulo, com você. Bom, muito boa noite, é uma satisfação realmente estar participando nesse momento dessa maratona, como foi chamado, em defesa da floresta, em defesa da biodiversidade. Meu nome é Paulo Kageyama, como foi dito pelo Basileu. Eu sou professor titular da Exalc, Universidade de São Paulo, e trabalho exatamente com biodiversidade de ecossistemas tropicais, tanto com estudo da diversidade genética das florestas tropicais, como utilizando essa biodiversidade como ferramenta na construção de agroecossistemas. E a gente vai falar sobre isso, e eu tenho a honra de ter sido diretor de biodiversidade no governo Lula, na gestão da nossa querida Marina Silva. Então, essa é a minha apresentação. Espero a gente contribuir com esse debate. Sorrentino, conta pra gente. Bom, meu nome é Marcos, eu sou professor também, trabalho na Universidade de São Paulo, na área de educação e política ambiental, há 22 anos. Participei da gestão Marina Silva, no governo Lula, como diretor de educação ambiental no Ministério do Meio Ambiente, e tenho uma trajetória de militância, de participação em entidades ambientalistas, em associações de cidadania. E nesse momento o que eu tenho visto, tanto em Piracicaba como em várias partes do país, é uma sensibilidade muito grande da população, de vários setores da população, para a importância da questão florestal, para a necessidade de uma ação, de uma atitude voltada à conservação, não apenas do Código Florestal, mas do que o Código Florestal representa hoje de acúmulo da sociedade brasileira, de compromissos com a proteção das florestas. Então, estar participando aqui dessa maratona é um grande prazer para, de alguma forma, a gente expressar o nosso compromisso e ajudar nos diálogos que possibilitem a todos nós compreendermos melhor o que significa esse ataque ao Código Florestal, esse ataque às florestas brasileiras. Agora, por trás dessa discussão toda do Código Florestal, tem sempre um argumento, né, que é colocado, enfim, para a sociedade, de que o Brasil é uma potência agrícola, né? O Brasil, boa parte da pauta de exportação brasileira é formado por produtos agropecuários e que, portanto, né, para que não prejudique, né, a economia brasileira, a produção de alimentos e essa pauta de exportação, é necessário que a gente flexibilize as regras, né, com relação à proteção à floresta, à biodiversidade, para que se possa cultivar os produtos agrícolas para a produção e etc. Conta um pouco da sua experiência. Essa é a única alternativa mesmo, Kageyama? Bom, na verdade, o dito agronegócio acha que é esse o caminho, que a tecnologia é exatamente para ser utilizada na forma, vamos dizer, de luta contra a natureza, destruindo totalmente a floresta e implantando, vamos dizer, grandes monocultivos em alta escala e a utilização de insumos químicos em cada vez maior escala.
Então, esse é o modelo que o agronegócio adotou realmente para, enfim, fazer o equilíbrio da balança de pagamento. De fato, isso ocorreu de fato. Porém, a custos muito altos, tanto ambientais como a saúde humana. Então, não é à toa que, vamos dizer, desde 2009, a gente é o país campeão de agrotóxico no mundo. É o país que mais usa agrotóxico. Então, é só para dar uma estatística que acho que todo brasileiro vai entender, que representa o que nós gastamos em 2010 de agrotóxicos, representa 5,2 quilos para cada brasileiro. Então, é só multiplicar 190 milhões de brasileiros vezes 5,2 quilos. Aqui cabe a cada brasileiro. Então, graças a isso, de fato, é que a gente, vamos dizer, quer, vamos dizer, enaltecer o agronegócio. Então, é possível, de fato, vamos dizer, produzir sem essa destruição? Então, vamos dizer, uma das coisas mais viáveis de acontecer para equilibrar um pouco a paisagem rural seria utilizar a APP Reserva Legal. E existe experiência, vamos dizer, comprovada de que agrosistemas colocados ao lado de APP Reserva Legal têm muito menor ataque de pragas e doenças. Isso é realmente comprovado pela ciência. Então, não é uma teoria, na verdade. Então, é possível, de fato, fazer isso. Só que eles insistem em dizer que a APP Reserva Legal é perda de área para a agricultura. E não é. É ganho econômico e é ganho principalmente para a saúde do trabalhador e a saúde nossa que vamos comer esse alimento. Então, para iniciar, vamos dizer, a primeira resposta mais geral à sua pergunta, a gente pode detalhar isso falando depois da agricultura familiar. Como é que a agricultura familiar vem resolvendo isso de uma outra forma muito mais, vamos dizer, viável? Isso é até importante, porque uma das questões que é muito discutida no Código é exatamente a agricultura familiar, que eu acho que, enfim, existe uma sensibilidade enorme para que se apoie a agricultura familiar, inclusive porque ele, enfim, é responsável por grande parte dos alimentos que nós consumimos, não da pau de exportação, mas grande parte, 70%. cerca de 70% dos alimentos consumidos no Brasil. Perfeito. E já no Código atual, existem alguns mecanismos que diferenciam a agricultura familiar, né? E na discussão agora do Código, é possível, inclusive, avançar mais. Agora, como que está no parecer que foi no projeto aprovado na Câmara e projeto agora no parecer do relator no Senado, o senador Luiz Henrique. Traduz agricultura familiar como sendo propriedades com menos de 4 módulos fiscais. Qual que é a diferença dessas coisas? Então, passando agora para a agricultura familiar, né, que a gente deve primeiro enfatizar que a agricultura familiar é a grande maioria das propriedades. Segundo o dado do IBGE, 85% das propriedades rurais do Brasil são de agricultura familiar. E tendo somente 30% das terras, já que a patronal, o agronegócio, digamos, tem 70% das terras, tendo 30% das terras, produz 70% dos alimentos básicos. Então, isso aí é o retrato mais geral. Então, vamos ver. E essa agricultura familiar, com certeza, é que tem mais possibilidade de agregar agrobiodiversidade em sua propriedade. Primeiro porque existem métodos muito mais biodiversos, que a gente chama, com muito mais equilíbrio ecológico, produzindo alimento saudável com menos uso de insumos, tanto químicos como insumos, máquinas, etc. Enfim, é possível produzir esse alimento. E eles, vamos dizer, infelizmente, essa política pública não atende esse segmento e eles não conhecem muito essa tecnologia. Ao contrário da patronal, que convive, vamos dizer, o tempo todo com essa tecnologia através
dessa informação na mídia generalizada, mentirosa muitas vezes, né? A maioria das vezes. Enfim, então é essa a questão. A agricultura familiar tem toda essa possibilidade. Primeiro que ela é beneficiada pela legislação. Agora, os patronais querem mostrar, na verdade, que são preocupados com a agricultura familiar. Muito pelo contrário, eles estão preocupados com eles mesmos, né? Então eles querem fazer uma política para eles, falando na agricultura familiar. Então é um engodo isso, porque a agricultura familiar é a que tem mais possibilidade, de fato, de ter equilíbrio, de utilizar racionalmente a sua propriedade. Então, essa discussão ela é enganosa, ao nosso ver. E essa definição de 4 módulos fiscais, né, como pequena propriedade, abre uma brecha muito grande para fragmentação das grandes propriedades em propriedades de 4 módulos e registros, né, em cartório de várias propriedades de 4 módulos, como se ao ter uma propriedade desse tamanho, a pessoa, né, o grande proprietário, se tornasse um agricultor familiar. Então, a caracterização da agricultura familiar vai muito além do tamanho da propriedade. Ela tem uma série de características que ligam o ser humano que está na área rural à propriedade, que são essenciais para a produção de alimentos, para a utilização da terra sem esse maltrato à terra, com agrotóxico, com tratos culturais muito desajustados à realidade daquela região, né? É tratado no atacado a terra. O agricultor familiar é um agricultor que dialoga com a terra, que experimenta, que busca alternativas diferenciadas para aumentar a sua produtividade. Se houver uma política agrícola de apoio ao agricultor familiar, nós vamos ter o aumento, né, que já é muito, como foi colocado, mais de 70% da comida que está à nossa mesa vem da agricultura familiar, com um pouco apoio das políticas agrícolas para a agricultura familiar. À medida em que aumente esse apoio à agricultura familiar, inclusive a essa cultura camponesa, a essa cultura de diálogo com a terra, nós aumentamos a possibilidade de produtividade também na agricultura familiar. Essa história de que o Brasil é uma potência agrícola, de fato é. De fato, hoje é a terceira maior potência agrícola, né, exportador de alimentos para todo o planeta, e precisa ser. Nós temos uma humanidade que precisa de fontes de alimento, de terras boas, de bons agricultores que forneçam alimentos para o planeta todo. No entanto, se nós seguirmos o mesmo exemplo dos países europeus, dos países asiáticos, que a Europa era um continente inteirinho coberto por floresta. À medida em que se praticou uma agricultura gananciosa, predatória, principalmente e inicialmente em busca de madeira para a sauna romana, madeiras para os navios, para navegação, etc. Guerras, né? Guerras, se acabou com a cobertura florestal na Europa e deu no que deu, uma perda de produtividade, dificuldades. Outro dia tinha um navio, o ano passado, um navio desses navios petroleiros enormes, abastecendo Barcelona de água, porque estava faltando água em Barcelona. Nós queremos que, oportunamente, oferecer água também para o primeiro mundo, né? Para países que foram inconsequentes no trato do solo, no trato das florestas e no trato das águas. Agora, nós não podemos copiar esse mesmo modelo predatório que Senão já mostrou. Nós vamos deixar de ser competitivos. Sim, vamos deixar de ser competitivos, não vamos ter a oportunidade de oferecer alimentos para o mundo, de oferecer água para o mundo, de oferecer uma série de bens que fazem o diferencial do Brasil. Então, a potência agrícola do Brasil é exatamente essa capacidade de promover o desenvolvimento da agricultura com a sustentabilidade dos recursos naturais, né? Da água, da floresta, de tudo mais.